Então a criança tá lá, né? Ela precisa do colo e do peito da mãe para se sentir bem, né? Eu já expliquei no outro vídeo que a criança vai processando a realidade através da mãe, que lá no profundo do inconsciente é alimento, né? Afeto e alimento, né? A criança não consegue dividir essas estruturas, afeto e alimento, né? Então, ela precisa. Então, para codificar a realidade, a criança vai fazer o quê? Ela vai na geladeira, ela gasta energia, quando ela sente que gastou energia, ela volta para o nível de proteção, que é o colo da mãe. Porém, nesse momento, ela encontra a figura do pai, que está cansado, bravo, e olha para ele com cara de bravo. Às vezes nem está olhando para ele com cara de bravo, mas ele está cansado, e a criança entende aí uma hostilidade paternal. Então ele se sente ameaçado, né, em relação à figura da mãe. Então ele vai o quê? Reprimir os desejos dele, né? Ele é a criança que tem que parecer boazinha. Você vai ver isso lá no filme com que é Ponte para Terabithia. Porém, o ator lá já tem 10 anos, né? Essas estruturas de predador, de fome que ficam armazenadas no inconsciente, está mais arraigado lá na infância mesmo, entre os 5 anos, 6 anos, onde a criança necessita muito do carinho da mãe e às vezes não tem, né? Por causa que a mãe cria uma repelência em relação aos órgãos sexuais. Afeta principalmente homens, mas também as mulheres, tá? Então aí a criança vai começando a criar o sentimento de predador, né? Ela entende o quê? Que eu não posso me aproximar da minha mãe porque eu tenho um pai hostil, e também a mãe, quando tem oportunidade, ela se sente meio sem saber o que fazer com o meu gênero, talvez porque eu seja homem. Então vai criando aí. Então como que eu posso ter a mãe para mim? A mãe reclama que tem bens materiais, surge aí o que o herói que tenta salvar a criança desse desespero afetivo que ele está vivendo lá no lar. Né? Porque a criança necessita do colo da mãe, só que o maridão instintivamente já tem ciúmes, né? Vê o macho como oponente porque foi isso que ele aprendeu lá na sua infância, né? Meu pai impede eu de chegar perto da minha mãe. Então fica inconscientizada essa situação nos adultos. Então o homem, principalmente o homem, paga muito mais caro, mas a mulher também sofre por isso, viu? Então você tem aí a construção do predador. Aí eu vou deslocar para a menininha. Eu não posso ter a mãe, então vou ter uma menininha. Vou deslocar para outras mulheres. Não, mas como que eu vou ter outras mulheres, né? Mamãe falou que se ela tivesse dinheiro, né, a nossa vida teria sido melhor. Então eu entendo que se eu tiver bens, eu posso conquistar e ter o poder sobre as mulheres. Para ter carinho, então eu tenho que ter bens. Eu codifico aí a ideia de valor sobre bens, que na verdade é uma forma de querer nutrir a mãe no profundo, nutrir a si mesmo através da liberdade que a mãe teria se não tivesse necessidades tão complexas no lado financeiro, né? Então você tem o predador que vai se formatando, né, no desejo de saciar as suas necessidades afetivas, né, que é ligada à fome. Então você vê aí a construção genial de mega milionários, megas empresas, que no profundo nutre uma hostilidade de acertar, conquistar bens para atingir, lá no fundo, sem que se saiba, o desejo afetivo, nutrir suas necessidades, né? Mas poucas pessoas sabem que isso parte do princípio da fome no cérebro. Né? Então a codificação da realidade é processada através do início da ideia cerebral lá no colo da mãe. Então ele se torna um predador porque ele está carente, ele precisa nutrir o afeto. Então ele está lá querendo fazer vendas, usa todas as suas astúcias para criar produtos de massa para se tornar um homem poderoso. Né? Ele precisa levar, então aí ele cria o castelo dentro dele. Né? No castelo eu tenho um muro que é para proteger, na verdade o muro é a proteção contra o pai lúdico. Né? Agora ninguém vai me atrapalhar, vou levar lá na minha princesa. E lá eu vou num cantinho bem misterioso, que é a criança que quer resolver os problemas né, de ordem sexual que não foi resolvida. Eu vou levar a minha princesinha lá para um mistério. E num grau de perversão da negação da mãe em relação ao afeto, existe a perversão. Vou pegar ela por trás, vou colocar na bundinha e vou me sentir Deus. Só que não vai existir relação aí, né? Porque toda essa relação foi fundada pelo desejo de domínio e não pelo desejo integrado de um ser humano que teve suas bases naturais bem alicerçadas, né? Então você vê aí milhões de pessoas dominando o dinheiro, mas não sabe que está sendo vítima de processos cerebrais mal elaborados, né? Então nós temos muito que evoluir, porque no profundo ainda estamos sendo o predador, né, da admissão de bens, no desejo de saciar as coisas que ficaram mal resolvidas para trazer o organismo de volta a se reconectar como seria o padrão original. Mas isso tem que ter muito estudo, uma vez que você foi vítima dessas engrenagens. Entendeu? A fome está dominando você,
através das suas emoções, no alicerce e no comando de bens materiais. Se eu tenho bens, eu estou representado, eu estou sendo aceito. Uma das neuroses da criança que se sente rejeitada é ser aceita. Entendeu agora? Deus é fiel, peito é fome.